Luz, sombra e música. Hoje tem ópera no Metrópolis. Um resgate da história do Brasil. É um trabalho muito extenso. Há uns 2 anos atrás foi realizado um plano de conservação e manutenção do monumento inteiro, incluindo a cripta, para 2022, para a comemoração do bicentenário da independência. Os brasileiros que estão na playlist do Barack Obama. Toma un traguito, es todo que lo quieres. No pagan las cuentas, quien paga son las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó. Oi, boa noite. Uma série que narra a vida do terapeuta Carlo Antonini, todos os problemas e dilemas que enfrenta na própria vida e com seus pacientes. O roteiro é baseado em 2 livros do psicanalista Contardo Caligares, também criador da série. A 3ª temporada de Psi tem estreia prevista para o começo do ano, que vem na TV por assinatura. E a gente acompanhou 2 dias de gravação no set. Você sabe quem é esse cara? Doutor Antonini? Carlo Antonini? Carlo Antonini. Entre a primeira e a segunda temporada, o que você pode dizer que evoluiu, modificou do personagem? A grande diferença da primeira para a segunda é que na primeira o personagem, o Carlo, estava um pouco desiludido com a função dele. Na segunda temporada acabou a família praticamente, né? Porque ele se separou da mulher, ele estava se separando na primeira já. Na segunda, a mulher completamente sumiu com os enteados, então a solidão até dele... um filho com o filho mesmo, né? Teve menos relação, né? E aí ele ficou mais solitário também na segunda temporada. Por outro lado, na segunda temporada ele já não estava mais desiludido. E o que trouxe vocês até aqui? A gente achou que com você a gente ia saber um pouquinho sobre a gente. E nessa 3ª temporada? Nessa 3ª temporada, eu acho que a solidão dele fica mais forte ainda. Eu acho que ela se instala, porque ele está muito sozinho, né? Está muito sozinho, está muito mais envolvido com o trabalho do que com a vida pessoal. Começa a temporada com um problema de saúde do Carlo, que também já coloca ele mais fragilizado. Eu acho que o personagem está muito diferente nessa 3ª temporada. A 3ª é realmente uma temporada sobre... sabe, a dificuldade de viver, no sentido de que isso não vem necessariamente de questões neuróticas que tem a ver com a vida de cada um. Sim, também tem a ver com isso, mas a dificuldade de viver tem a ver com fatos que são iguais para todos. Por exemplo, que decidir a cada dia se vale a pena viver ou não. Esse é o primeiro capítulo, que é um capítulo sobre o tema do suicídio assistido. Minha personagem é Eugênia Saldanha, que é uma portuguesa belga, e ela é psiquiatra e ela faz suicídio assistido, ou seja, ela ajuda as pessoas que querem morrer porque já estão com muito sofrimento ou por qualquer outra razão. A Aurora é uma menina de 18 anos que tem uma doença genética terminal e ela tem muito amor pela vida, ela tem muito amor por viver tudo que ela pode. Ela busca no Carlo um confidente e alguém que motiva ela a buscar todos os desejos e, enfim, tudo que ela tem vontade de fazer. E ela vai em busca de viver a vida dela ao máximo, porque ela sabe que a vida dela não vai durar muito. O que é necessário, assim, em termos de direção, se pensar esta série? Tem que ter um preparo muito grande, uma preparação, uma pré, e está muito afinado no set, porque a gente filma entre 6 e 8 páginas por dia. Então, que é muito mais do que um longa-metragem. Então é verdade que tem pouco tempo para reflexão. Tem que chegar como, aliás, deveria sempre ser, com o seu filme, vamos dizer, sua série pronta antes de chegar no set. Como é que a série mexe com você, Emílio? Muito. Essa série sempre mexe muito comigo.
Primeiro porque eu mudo da minha cidade, eu venho do Rio para cá, eu deixo lá minha família, minha mulher, meus filhos, quer dizer, eu fico mais solitário. Eu entro, de fato, muito nesse universo solitário do Carlo. E, logicamente, se tratar de um tema como finitude, acho que não tem quem não se toque por isso, né? Não que a gente tenha o propósito de fazer que todo mundo, domingo à noite, os assinantes de HBO chorem copiosamente, mas quando você tem a equipe chorando na filmagem, isso é um alto índice de sucesso. Desde o início de setembro, o relevo do Monumento do Ipiranga, na parte externa do museu, está em fase de restauro, a cargo de profissionais de vários países. O trabalho deve ficar pronto só lá no bicentenário da Proclamação da Independência. O Monumento à Independência, que fica aqui no parque junto ao Museu Paulista, foi inaugurado em 1922. Devido à deterioração, ele está sendo recuperado por uma equipe internacional. Isso faz parte de um projeto ainda maior de comemoração dos 200 anos da independência do Brasil em 2022. Explica para quem não sabe qual é o significado aqui, qual é a representação histórica que temos aqui. Aqui é justamente o grito da independência. É um quadro do Pedro Américo que está aqui no museu, né, do Ipiranga. A gente teve a autorização do museu que está fechado para que o Antoine fosse ao quadro, para justamente ver as espadas, ver a indumentária, pegar um pouco de informação iconográfica. Yes, it's completely important because we can see some details, some iconographic details we are missing there. So I can look to the sword to know what is the original form of the sword missing there. And even for the scene, I understand more the context, the historic context, because there is explanation, there is pedagogic explanation, so that's nice. Como é que foi decidido assim, o que restaurar? Então, é um trabalho muito extenso. Há uns 2 anos atrás foi realizado um plano de conservação e manutenção do monumento inteiro, incluindo a cripta, para 2022, para a comemoração do bicentenário da independência. Esse tipo de trabalho nunca havia sido feito de fato no Brasil. Tudo que foi feito até o momento dentro desta área é um pouco paliativo. Diferente, por exemplo, como o restauro de igrejas e de barroco, que já existe uma tradição brasileira nesse sentido. A questão do metal ainda está um pouco também engateando, né? Nós estamos agora justamente no meio do processo. Então aqui você pode ver ainda algumas rachaduras. É um monumento gigantesco. Vocês estão trabalhando numa parte específica aqui? Isso, a Prefeitura de São Paulo contratou o restauro desse alto relevo, Independência ou Morte, né? É um projeto um pouco caro, né? Mas Quanto caro? Eu acredito que gira em torno de 30 milhões de reais. E em quanto tempo você acha que vai ficar pronto? A expectativa é comecinho de novembro, até 15 de novembro, termos entregado todo o trabalho. O intuito da gente foi realmente tentar fazer tudo com o que há de melhor em termos de equipamento, materiais e, obviamente, com as pessoas mais especializadas. Então, eu acho que a gente está entregando assim uma coisa de primeiro mundo, quer dizer, isso é o melhor que se faz. Você, como bom metropolitano, já está sabendo que nesta quinta-feira começa a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, né? E o Metrópolis vai ficar ligado, entrevistando atores, diretores que vêm ao Brasil e também apresentando os destaques da programação para te ajudar a escolher o que assistir na mostra.
Mas, ao mesmo tempo, tem outro evento cinematográfico que começou hoje no Museu da Imagem e do Som. É a Mostra de Cinema Atual Espanhol, com produções recentes que não passaram pelo circuito comercial brasileiro. O melhor é que a entrada é gratuita. Amanhã você tem a última oportunidade de ver a ópera Electra, de Richard Strauss, no Teatro Municipal aqui de São Paulo. A montagem recria o mito grego que envolve vingança e traição. Electra deseja matar a mãe, que matou o próprio marido com a ajuda do amante. Entre os elogios que a ópera recebeu, a iluminação assinada por Caetano Vilela é um destaque. Por isso, o Caetano está aqui hoje com a gente e vai falar um pouco mais de ópera, de luz para a ópera, de teatro, para essa função tão importante. Luz no teatro é tudo, na vida, eu acho. Mas luz no teatro, luz na ópera, também tá dentro da narrativa, né, Caetano? Eu costumo falar que é uma dramaturgia paralela. É uma dramaturgia paralela, né? Então, assim, eu trabalho sempre muito próximo, né, com o diretor, quando eu não dirijo as minhas óperas, né, e quando eu assino a luz. É muito diálogo, muito estudo, né? Ainda mais uma ópera, por exemplo, tão difícil como Electra, que tem referências até no cinema, do Bergman, e com a cenografia e tudo. Então, é um trabalho de decupagem, assim, de meses, né? As pessoas vão assistir e não imaginam que a gente ficou tanto tempo discutindo sobre aquilo, né? Você tem experiência em ópera, e essa experiência já há 20 anos. 20 anos. O ano que vem completa 20 anos. Olha só. A primeira ópera que eu fiz assistência de iluminação foi com o Yakov Hillel, que dirigiu, né? Foi a primeira pessoa que me levou para a ópera. E eu já tinha minha carreira no teatro como iluminador e ator, e eu queria muito trabalhar com ópera, então foi pelas mãos dele que eu cheguei na ópera. Comecei como assistente dele, porque ele assina as luzes também, e foi o Elixir do Amor, no Teatro Municipal de São Paulo, 19 anos atrás. Né? Olha só, e a diferença, você que estava já iluminando para peças teatrais, a diferença principal e mais marcante para a ópera? Acho que a diferença mais óbvia seria dizer que é a música que comanda, né? Porque a ópera, ela não tem uma liberdade que o teatro tem com a dramaturgia, por exemplo. Então, a música, é o que eu costumo dizer, ela é um totem. A gente trabalha em volta dela, né? No entorno dela. Mas tem uma coisa muito importante também, que é o tempo. Trabalhar o tempo na ópera é diferente de trabalhar o tempo no teatro, porque o tempo na ópera ele é limitado à música. Então, por exemplo, um personagem que morre numa peça de teatro, o trabalho do tempo, do ator e tudo é mais próximo, vamos dizer assim, num espetáculo tradicional, mais próximo do realismo. Em ópera, não. Claro. O cantor... O moribundo tá cantando. O cantor é assassinado, morre e canta 10 minutos. Então, assim, como você trabalhar isso não só na cena, mas também na concepção geral do espetáculo, né? Existe toda uma dramaturgia paralela que é contada através da cenografia, da iluminação. Então, a luz também conta um pouco disso. Eu queria mostrar para quem está em casa um trechinho de Electra, que está em cartaz agora no Teatro Municipal. Olha aí, esse embate. Você viu aí a Electra com a Clytemnestra, o embate de mãe e filha, né? É interessante porque, não sei se as pessoas podem notar no vídeo, porque esse trabalho específico que eu fiz, ele é todo através de fontes de luz, né? Então, o cenário são cômodos, né? São 2 andares, como se fosse uma casa. Ela tem um quintal, um pátio superior, uma cozinha e um porão. Então, toda a luz vem das laterais e ela tem o externo e o interno. Então, isso reflete muito no espetáculo, né? Um ambiente interno, com uma luz que vem de uma fonte só, uma luz fria, com um nível superior
O que a gente vê em algumas cenas, várias das cenas, é essa brincadeira com a sombra. Exato. É um pouco essa distorção também da própria figura da Electra, tem muito isso, inclusive, não sei se seria legal eu fazer um spoiler aqui, tem a morte do Egisto, eu abuso um pouco disso, porque uma das referências, não só de filme, mas de uma estética expressionista. Né? Então, a Lívia Sabag, que é a diretora, ela se inspirou nos filmes do Bergman. Aliás, Electra é o fio condutor de Persona, por exemplo, do Bergman, que está em cartaz em São Paulo. Inclusive, dá para fazer toda essa ligação, se você quiser. Dá para você ver Electra super. E depois ir no Itaú Cultural. Não, tem que fazer. Tem que fazer porque legal. Você sai mais enriquecido, não só culturalmente, mas você já fica preparado. Já. Pois você estava falando da influência do Bergman até para a diretora da ópera, né? Total, porque é diferente a estética toda do trabalho, porque é um tipo de cor que a gente não tem no Brasil, né? O que é o outono brasileiro e o outono sueco, vamos dizer assim. Então, tem uma paleta de cores que é trabalhada no espetáculo através dos figurinos também do Fábio Namatame, da cenografia do Nicolas Boni, e que eu contribuí fazendo um estudo também dessa paleta de cor para trabalhar os quentes e os estados frios. Então, dentro disso, tem essas sombras, tem essas fontes de luz, tem uma narrativa paralela com essas imagens, né? Aí a cena, por exemplo, dela saindo de uma cena interior para uma cena exterior. Então, toda essa fonte de luz que vem do exterior, ela inunda a casa. Então, isso é perceptível aos olhos das pessoas, porque vai escurecendo, 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 e todo final é com a luz externa, com a luz da lua. Você, com essa sua experiência em 20 anos de ópera, você deve perceber esse avanço que no Brasil aconteceu, porque você tem mais profissionais, você tem mais gente trabalhando com ópera, mais teatros. Exatamente. E até recebendo pessoas de fora do Brasil. Exatamente. Né? Eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 11 anos no Festival Amazonas de Ópera, por exemplo, e trabalho agora há 5 anos no Festival de Ópera do Teatro da Paz, em Belém, sempre com ópera. Então, a minha experiência com diretores estrangeiros, do que eles trazem também de fora e como a gente evoluiu aqui, é gritante, assim, em termos de iluminação e técnica. O público, por incrível que pareça, no norte do país, por exemplo, o público foi, no começo, por exemplo, Manaus, que tem um polo turístico muito forte, no começo do Festival de Ópera era um público mais da metade estrangeiro e parte local. E com o Festival de Ópera e depois da tetralogia wagneriana, que foi a primeira vez montada no Brasil lá, isso se inverteu. O interesse do público mudou e o público local é muito maior do que o público estrangeiro. Em Belém a mesma coisa. Aliás, em Belém tem um público jovem impressionante. É um público jovem assim que tem curiosidade de descobrir o que é um espetáculo de ópera. É aquele teatro maravilhoso, né? Da época da borracha, na época da... claro. E esse trabalho de ter um festival com essa programação também, eu acho que pode ter influenciado também. É importante no Brasil. Eu viajo muito, não só no Brasil, no exterior também. Eu participo da temporada de ópera do Teatro de Bogotá, já fiz óperas no México, trabalhei na Espanha. Então, assim, o público muda sempre bastante, mas a primeira impressão que as pessoas têm quando assistem um espetáculo de ópera pela primeira vez é igual em qualquer lugar. Elas ficam assim impressionadas e elas querem mais. Elas veem que aquilo é o teatro, é a dança, é o cinema, é tudo aquilo junto. E começam a prestar atenção em coisas que no teatro, de repente, elas não prestam tanto atenção. Como, por exemplo, uma luz de teatro e uma luz de ópera, né? A escala é outra, né? Então, isso muda muito pro público, essa referência primeira com o espetáculo. Em relação à luz, para você, quem ou quais pessoas, quais grandes nomes apresentaram uma ruptura nesse setor, uma ruptura nesse olhar? Eu acho que o diretor dos anos 40, 50 e trabalhou até os 60, o Svoboda, que aliás é até nome de refletor, nós não temos no Brasil, mas é um refletor incrível, como esses que tem aqui no estúdio. Svoboda é uma grande referência de encenador e iluminador. Bob Wilson, evidente, claro. é um encenador que imprime a sua marca na luz e na cena.
Eu trabalhei muitos anos com o Gerald Thomas, que é uma pessoa muito importante para mim, e os espetáculos dele é contado não só através da dramaturgia, da cena do ator, mas também através da luz. Uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu vejo uma luz linda do espetáculo, se o iluminador parte dos equipamentos que ele tem para aquele efeito, ou se ele cria todo um conceito e vai atrás do que pode ajudar que ele tenha o efeito e o conceito que ele imaginou. Eu acho que tem as duas coisas. Eu, por exemplo, eu parto sempre do princípio de como eu vou narrar essa história. A última coisa que eu pergunto é qual a verba que tem, porque senão isso me limita. Então, eu tento fazer os efeitos que eu imagino e a ideia que eu tenho com o equipamento que eu tenho à minha disposição. Eu já fiz espetáculos e ganhei prêmios, por exemplo, com 10 lâmpadas incandescentes. Olha aí. Que é super simples e operado pelos próprios atores. E eu já fiz espetáculos mais sofisticados e com uma verba um pouco maior, onde eu usei pouco equipamento, por exemplo, mas equipamentos mais sofisticados e que só eles me dariam aquele tipo de efeito. Então, acho que depende muito do tipo de narrativa que vai acontecer, né? Então, geralmente, por exemplo, As Benevolentes, que eu fiz o ano passado, que é um monólogo do Thiago Fragoso, direção do Ulisses Cruz, era um praticável e alguns bastões fincados nesse praticável e luz. Então, eu tinha que contar a história de um soldado nazista na Segunda Guerra através de luz e do espaço. Então, quando é assim, eu já crio uma espécie de arquitetura de iluminação. A luz, ela não só incide sobre o ator, mas também sobre o espaço cênico, né? É aquilo que o público só percebe, que ele não vê. Ele percebe, então, essa arquitetura espacial, ela é muito importante para mim, que eu desenho, óbvio, com fumaça, nos volumes que eu tenho, do pouco do cenário que eu vou ter para rebater essa luz. E que vai fazendo toda essa diferença. Total. É uma história que corre junto ali. Quando as pessoas vêm me cumprimentar pela luz, eu fico super envaidecido e feliz, porque geralmente isso não é uma coisa que o público percebe né? Imediato. Né? Ele percebe quando é lindo e quando aquilo sufoca ele, né? Mas não é uma coisa que chama atenção imediata. A gente prestou atenção. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. Foi uma delícia. Talvez seja bom a gente te acompanhar um dia no espetáculo, né? Seria maravilhoso. Né? Deixa o convite. Então pronto, então já fechou. Um beijo, obrigada. Obrigado. Bom, na semana passada, eu não sei se você lembra, a gente falou aqui no Metrópolis de uma reunião de artistas norte-americanos contra o candidato à presidência do país, o Donald Trump. O projeto Third Days, Third Songs é exatamente o que diz o título. Uma canção por dia durante um mês, até o dia da eleição em 8 de novembro. A contribuição mais recente é da banda R.E.M., que resolveu resgatar uma canção antiga, de 1988. E o título é bem sugestivo, olha só. World Leader Pretends, que pode ser traduzido como O Fingido Líder Mundial. It seems like it's all for nothing. I know the barricades, and I know the mortar and the wall breaks. I recognize the weapons. Quer malhar como o presidente dos Estados Unidos? Ou pelo menos ouvindo o mesmo som que o Barack Obama? Eu queria o da Michelle Obama, aquele braço dela é incrível. Bom, mas estamos falando do Barack Obama. Ele lançou uma playlist que ele criou para dar um gás na academia, olha só. Tem Beyoncé, tem Jay-Z, Black Eyed Peas, Nina Simone, Sting, entre outros. E uma curiosidade, uma banda de brasileiros formada por integrantes radicados em Nova York. É o Forró in the Dark. Você já tinha ouvido falar? Eles têm mais de 10 anos de estrada, 2 álbuns gravados e são apadrinhados por ninguém menos que o David Byrne, do Talking Heads. A música escolhida pelo Barack Obama é Perro Louco, traduzindo, cachorro louco. Pareces un perro loco, todo lo que tú ves tú quieres, cachaza, mezcal, tequila y todas las mujeres. Take it easy, mi amigo, despacito, despacito, si não puedes comer caviar, tienes que comer chorizo. Olha
A gente encerra o Metrópolis com um quarteto virtuoso de violões. A gente aqui no Metrópolis é bem eclético, você percebeu, né? A gente vai mudando tudo. Esse quarteto se chama Quaternália, foi criado em 1998, se eu não me engano, e é um quarteto que tem, assim, uma criação de arranjos e também de peças originais para essa formação. Grandes nomes compuseram obras dedicadas ao quarteto. Paulo Bellinati e o Egberto Gismonti são apenas dois destes grandes nomes. O álbum mais recente do Quaternália é o Xangô e acabou de sair na internet o registro de uma faixa desse disco que a gente mostra para vocês agora. A obra é de Sérgio Molina, Canção Sem Fim para Sons Sem Palavras. Esse foi o Metrópolis de hoje. Um beijo.